Há quem diga que as crianças são o futuro de um país. Eu acredito que não, eu acredito que as crianças são o presente. Por que eu digo isso? Nós estamos no mês de outubro, passou agora dia 15 o dia do professor, eu não fiz uma homenagem aqui pública, mas estou fazendo agora porque nunca é tarde, até porque eu creio que o dia do professor é todo dia. Quando você manda seu filho para lá, você deve mandar seu filho sempre com a consciência de que o professor é uma autoridade sobre ele e que precisa ser respeitado, tá? Mas por que eu quero falar das crianças? Porque esse mês aqui é o mês onde se comemora o Dia da Criança. E muitas pessoas, às vezes, fazem um investimento equivocado nas crianças, achando que as crianças estão sendo preparadas para o futuro. Eu acredito, sinceramente, que as crianças já são agentes de transformação aqui no presente. Por que você diz isso? Porque quando nós ensinamos uma criança, ainda que seja uma lição pequena, fatalmente, de forma positiva, essa criança vai levar essa experiência para dentro de casa. E ela vai acabar influenciando a família. Um pequeno exemplo que eu vou dar para você é quando uma criança aprende sobre sustentabilidade ou sobre preservação do meio ambiente na escola ou em qualquer lugar que seja ensinado, porque não necessariamente precisa ser na escola, né? Às vezes é ensinado na igreja, em alguma associação de bairro ou numa associação onde ela participa, com esporte, artes, enfim. Ela aprende e ela vai 100% de chance levar aquele princípio para dentro de casa e vai ensinar os pais a respeito de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente e tudo mais. E ela acaba disciplinando os pais. Por quê? Porque a criança ela é muito crédula na natureza dela. Então, quando você ensina um princípio bom, aquela criança agrega aquele princípio e ela meio que cobra do adulto. É natural, quando você alcança uma criança, você vai alcançar uma família. Por isso a importância de se investir nas crianças. Por isso também que aqueles que estão aí dentro das redes sociais, tentando arregimentar um exército para mudança de padrão de pensamento, dificilmente ele vai investir em pessoas adultas. Ele vai investir nas crianças, né? Se for para desconstruir o caráter, desconstruir a mente, os princípios, ele vai buscar as crianças. Por quê? Porque ele está formando um exército, né? E a criança é muito crédula. Ela assiste, ela vê e ela acredita. Mas por que eu estou falando isso? Para alertar os pais. Por que alertar os pais? Escuta, eu vou dizer por experiência própria. Nós, quando temos nossos filhos, e eu sou mãe de filho único, nós temos a impressão de que aquele filho nunca vai crescer. E a gente cria os filhos como se a gente pudesse pegar eles pela mão e levar eles em todo lugar para sempre, pelo braço, dizendo que, como, quando ele deve fazer as coisas. Mas isso não acontece. O filho cresce, vai chegar uma hora que a gente vai ter que entender que ele não é uma extensão de nós. Ele é uma outra pessoa, completamente diferente e apartada de nós. Aliás, foi apartado lá na maternidade, né, quando cortou o umbigo, e ele fica sobre as nossas responsabilidades e obediência até uma certa idade, depois ele não vai ficar mais. Então, nós temos aí 7 anos para investir muito na formação do caráter, depois nós temos até 18 para investir tudo de conhecimento. A partir dos 18, o próprio código diz que ele já é uma pessoa maior de idade, e aí ele vai tomar as decisões dele. Por que eu estou falando isso? Esses dias eu tive uma experiência que eu achei assim, no meu ponto de vista, muito triste. Eu estava ouvindo, eu gosto muito de ouvir canções que exaltam Deus. E eu estava ouvindo uma canção e eu encontrei um garotinho, ele deve ter mais ou menos uns 5 anos de idade. E quando ele ouviu a música que eu estava ouvindo, ele disse, credo, isso daí é música de crente. E quando ele disse isso, eu disse, não, essa música, ela elogia Deus. Naquela hora eu tive consciência que aquela criança, ela não tem nenhum princípio e nenhuma referência correta de quem é Deus. Aí você vai dizer, mas aí você vai falar de religião? Não, até porque Deus não é religião, né? Então, eu parto do princípio em que quando lá em 11 de setembro as torres gêmeas foram derrubadas, chamaram a filha do Billy Graham para dar um depoimento e ela foi muito pronta em dizer, vocês não podem requerer a presença de Deus num momento de catástrofe se vocês mesmos expulsaram Deus da vida de vocês. Então, eu acho que seria muito mais simples se os princípios eternos fossem plantados no coração das crianças, porque, independente de religião, os princípios eternos são bons. E ele vai levar essa criança a entender, compreender, respeitar e obedecer as virtudes que são esperadas de qualquer homem médio. Mas as pessoas estão tirando Deus da vida delas. Ou elas estão tentando viver da forma como agrada a elas, achando que aquilo agrada a Deus. Se você não investe na vida de um menino
a fim de explicar e fazer ele entender a importância de Deus na vida dele, você pode ter certeza que ele vai se tornar um adulto completamente incrédulo. E não é difícil você, um dia ou outro, encontrar seu filho numa crise existencial, tentando descobrir quem ele é sem identidade nenhuma. E nessa crise existencial, ele acabar atentando contra a própria vida. Porque muitas vezes aqueles adolescentes que atentam contra a própria vida são aqueles que não se identificam. Eles buscam a origem deles e nunca encontram. O homem, por si só, tem dentro dele a necessidade da eternidade. E ele vive procurando Deus. Quando ele não encontra Deus, ele cria um Deus para ele. Se ele não encontra o Deus verdadeiro, ele vai criar um Deus para ele. Ah, mas o que você diz então do ateu? O ateu não acredita em Deus? Acredita sim. Até porque para ele não crer, ele precisa admitir que existe. E de mais a mais, o Deus dele é ele mesmo. Então, eu quero fazer um apelo para você, pai e mãe, para que você pare e pense. Se o seu filho tem conhecimento e ele sabe quem é Deus. Porque ele é a única solução nesse mundo que nós vivemos. E vai chegar uma hora em que você não vai poder mais pegar ele pelo braço e dizer para ele o que ele deve fazer. Ele vai ter que tomar as próprias decisões dele. E aí, se ele não souber quem ele é, fatalmente esse mundo vai engolir ele. Tá bom? Feliz Dia da Criança para você, que é criança. Feliz Dia da Criança para você, que tem uma criança interior ainda, que sobrevive a esse mundo louco que nós vivemos. Um beijo, fica com Deus e até mais.